Então, muito boa noite, bem-vindos a todos. Hoje é dia 30 de março, a gente vai começar a primeira videoaula estudando o livro de Bert chamado A Cura. Esse é um livro que foi editado pela editora Atma aqui no Brasil. Essa editora foi criada exclusivamente para títulos sistêmicos, tudo que for baseado em Bert Hellinger. Então, ela tem lá vídeos, livros, videoaulas, todo o conteúdo baseado em Bert Hellinger. Os sócios são Peter e Tsuyuko Spelter, eles também são professores de constelação, são uns dos primeiros professores com quem eu estudei. Também são sócios da editora, o Décio e a Wilma Oliveira. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do IDESV, fica em Minas Gerais. Esse livro, então, ele foi editado pela primeira vez em 2011 na Alemanha. Vejam, nós estamos em 2020. Há apenas 9 anos atrás, Bert edita pela primeira vez esse título, pela própria editora Hellinger Publications. E no Brasil, isso vai acontecer em 2014. Então, são 6 anos apenas que a gente aqui no Brasil tem acesso a essa literatura. Vamos combinar, quem quiser falar ou fazer pergunta, vai deixando os comentários aqui no chat. Eu vou começar lendo hoje para vocês conhecerem a dinâmica. Oi, João, bem-vindo. Bem-vinda, Letícia. Olha que legal. Mais pessoas chegando, interessadas em conhecer esse trabalho. Estou bem feliz. Então, nós vamos ler um pouquinho do que é o livro e vamos debatendo. Então, como é que eu vou saber que vocês querem falar ou fazer uma pergunta com os comentários do chat, ok? O André está falando boa noite, estou vendo e ouvindo. Eba, muito bom. Minha primeira recomendação é que vocês tenham à mão uma caneta marca-texto e uma caneta comum, azul, preta, vermelha, qualquer coisa assim, porque nós vamos nos relacionar com esse livro. Então, na primeira leitura, a gente pode fazer de caneta amarela, marca-texto, verde, qualquer cor que vocês tenham. E quando vocês fizerem a segunda leitura, vão ler apenas a parte que vocês marcaram, que era relevante no marca-texto. E dentro desses parágrafos, trechos que vocês marcaram na primeira leitura e forem reler, vão reler somente essa parte que é o mais importante, e aí vocês vão destacar em azul, em cima do que vocês marcaram em amarelo. Para que serve isso, Sofia? Porque esse livro tem 200 páginas e a gente quer extrair o essencial dele, porque a gente não vai lembrar de todas as palavras das 200 páginas, né? Eba, nós temos uma voluntária para a leitura. Já passo a palavra para você, Dani, só um minutinho. Então, a gente vai na primeira leitura fazer em amarelinho, em marca-texto, e na segunda leitura grifar os trechos realmente relevantes. Ou seja, a gente vai extraindo para pegar só os trechos mais importantes. E a gente pode fazer isso com antecedência. Então, de hoje para segunda-feira da semana que vem, se vocês tiverem a oportunidade de ler e fizerem as primeiras marcações em amarelo, quando a gente for na segunda-feira ler, vocês vão fazer a segunda marcação. Ou seja, vão otimizar o tempo. E quando pegarem essa obra novamente, o que vai ser mais importante vai estar destacado em amarelo e em azul, sem necessidade de ler a obra toda novamente. Ok? Isso facilitou muito a minha vida quando eu comecei a ler e a resumir e fazer apresentações. Eu ia abrir seu áudio, você já abriu. Dani, bem-vinda. Boa noite. Boa Obrigada. noite, tudo bem? Que bom, temos uma voluntária para fazer a leitura. Obrigada pela iniciativa. Eu estou bem feliz, eu acho que a gente vai ter noites produtivas e proveitosas. Ao invés da gente ficar pensando em tudo que a gente não tem porque não está lá fora,
Vamos aproveitar o nosso tempo com tudo aquilo que a gente tem aqui dentro mesmo. De acordo? Oh, de acordo. Então, vamos começar? Começo pela introdução. Isso, pelo comecinho, logo na introdução. Certo. Então tá bom. Às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e, por outro lado, o campo do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. O da... Entretanto, Desculpa te oi, interromper. abaixo? Não, em que página você está? Porque a minha introdução é diferente. Minha introdução é na página 9. E que edição é? É do Logo, livro A Cura? é o livro A Cura. Dá pra ver Esse aqui? é o Sucesso na Vida, Êxito na Profissão. Ai, perdão. Olha só o que eu fiz. Só um minutinho, peraí. Eu vou Ufa, pegar aqui. eu não estava Não. achando essa introdução. Aqui, perdão, A Cura. Eu gosto. Esse. Errado. Tá Estão certo. rindo aqui de mim. Introdução. Página 9 também, só que agora do livro correto, A Cura. Ok. De onde vem a cura? O que levou a ela? Ela está no corpo? Ela está na alma? Ela está no espírito? De onde vem o necessário para a cura? A doença e a cura vêm no final do espírito. O corpo. Para onde olhamos primeiro quando precisamos de cura? Olhamos para onde algo dói, ou seja, olhamos primeiro para o nosso corpo. É no corpo, acima de tudo, que esperamos por alívio. Procuramos um médico que conheça o corpo e suas funções. Ele nos examina e encontra o local que está doendo e o órgão que está sofrendo. Trata do local dolorido e fornece ajuda ao órgão que não desempenha mais, parcial ou totalmente, suas funções. Que meios ele utiliza no tratamento necessário para a cura? Ele utiliza os meios que possui à sua disposição como médico. Por exemplo, meios capazes de retirar a dor. Isso já é um alívio enorme para nós. Trata de um local ferido com as mãos, por exemplo, endireitando um membro deslocado, às vezes curando com uma pomada. Às vezes, percebe que o nosso corpo está em falta com algum nutriente ou outra coisa, capaz de restabelecer suas capacidades. Prescreve-nos tais meios para que os usemos. Principalmente, prescreve-nos meios para coibir bactérias ou vírus no nosso corpo. Ao mesmo tempo, sentimos-nos em boas mãos junto a ele. E isso também nos faz bem. Depositamos confiança nele, o que já nos faz sentir melhor. Criamos esperança de que esse tratamento nos curará. Uhum. Eu queria fazer já alguns comentários. Logo na introdução, ele já destaca que existem curas no corpo, na alma e no espírito. Então, diferente de outras filosofias, onde leva, por exemplo, a medicina no início levava em consideração só a doença. Um pouco mais adiante, começa a ver o indivíduo como um todo e procura melhorar o bem-estar do indivíduo e não olha só para a doença e para a causa raiz da doença. Então, já vai ampliando a sua visão. Bert traz aqui de onde vem a cura. O corpo físico adoece, mas viria essa cura da alma ou do espírito? Vejam, são duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes. Não são sinônimos,
como muitas vezes nós, de origem cristã, católica ou mesmo espírita, acreditamos ser sinônimos, alma e espírito. Na verdade, para ele, a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. O corpo é o corpo físico mesmo, que ele está tratando, que ele está se referindo aqui. A alma, com relação à alma, ele diz que nós não temos uma alma cada um, mas que a gente participa de uma grande alma. Então, a gente participa dessa grande alma familiar, onde todos, papai, mamãe, irmãos, estão lá. Se a gente, para simplificar, puder dizer que cada um tem o seu corpo, que a gente, com a nossa alma, participa desse espírito grande, dessa grande conjunto que é o espírito familiar. Então, a doença pode estar no corpo físico, na sua parte emocional, que é a sua parcela de alma, por assim dizer, ou ela pode estar na grande alma, nesse espírito coletivo, ok? Depois ele fala Prossigo? da medicina tradicional, que trata com as ferramentas existentes até então e que são muito boas, contra vírus, contra bactérias, utiliza-se o que a medicina tem de melhor. O alívio da dor já é uma grande melhoria no tratamento do indivíduo, mas ele, o médico no caso, não tem a visão sistêmica, né? Ele tem ferramentas, instrumentos outros, o que Bert vai acrescentar aqui ao longo do livro, que nós vamos ver nas próximas páginas, essa visão sistêmica desse todo. Pode continuar, por favor, Dani. A alma. Se o som não estiver bom, me avisa. Deixa eu só perguntar, Ana, ficou claro? Você colocou aqui uma pergunta, não está claro alma e espírito. Ficou melhor a diferença entre um e outro? Ainda não está claro. Para Lohane também não. Para mim também não ficou claro. Ela colocou aqui. Então eu vou me comprometer em trazer as definições exatas de alma e espírito para explicar melhor. Mas então vamos por agora perceber que a gente tem esse corpo físico e aí somos indivíduos separados. A mamãe tem um corpo, o papai tem um corpo e eu tenho esse outro corpo. A alma seria o conjunto de emoções, mas não tem aquela referência de vou salvar a minha alma, vou resolver por mim, vou fazer por mim. Bert entende diferente, que a gente faz parte do todo. Então, eu vou trazer as definições exatas de alma e de espírito para vocês na próxima segunda-feira, para que a gente possa avançar. E aí eu esclareço exatamente esses dois pontos, de acordo? Beleza. Vamos lá. Até porque ele vai detalhar. A próximo item é a alma. Vamos lá. Dani. A alma. A alma. O que acabamos de aprender aqui sobre a cura, além do tratamento corporal? Além do nosso corpo, nossa alma e os nossos sentimentos também desempenham um papel importante na cura. Também devem ser tratados de uma boa maneira. Muitas vezes sentimos a dor na alma, de forma ainda mais intensa do que as dores corporais. Quais são geralmente as dores da alma? Quase sempre são dores causadas da lembrança de separações ocorridas no passado, muitas vezes em nossa infância. Talvez dores são experimentadas como traumas, principalmente em casos onde somos expostos a elas de forma desprotegida, sem poder nos afastar delas. Essas dores advindas de separações são armazenadas em nosso corpo, podendo ser resgatadas a qualquer instante
por exemplo, através de imagens internas, capazes de evocar sentimentos passados, sem que precisamos lutar contra isso. Nesse momento, nosso comportamento perante as pessoas muda. Sem estar imediatamente conscientes disso, esperamos por uma nova separação que virá. Ao mesmo tempo, nosso corpo reage de uma forma que faz algo nele se apertar. Ficamos apertados. Por exemplo, perdemos o apetite, ou não conseguimos respirar direito, ou então nosso coração dói e fica apertado. Ao invés de nos movimentarmos, ficamos sentados ou até mesmo de cama. Nossa força vital e nossas esperanças de uma vida, tornamos-nos tristonhos e ficamos doentes. Qual será o resultado quando procuramos um médico nesse estado? Esperamos a cura? Ou aniquilamos intensamente seus esforços? Separamos-nos dele sem esperanças, como outrora? Onde começa a cura? Em primeiro lugar, na alma, através da cura das dores da separação do passado. Retornamos às pessoas das quais nos sentíamos separados de forma dolorosa. Dessa forma, retornamos também à esperança. Ao longo deste livro, mostrarei em detalhes como isso é possível. Ao mesmo tempo, irei conduzi-lo ao caminho da cura da alma através de exercícios internos e meditações. Uau! Prossigo? É, acho que aqui já dá mais uma clareada no que é a alma. A alma, ela traz as lembranças, ela tem o consciente, onde a gente tem lembranças evidentes de determinados traumas. Ela traz também nela registradas coisas do subconsciente, por exemplo, traumas que não se lembram e que, porventura, na hora de fazer um renascimento, uma meditação, uma respiração holotrópica, vem lembranças, ou seja, esse conteúdo já estava lá registrado, mas não se sabia, não se lembrava disso, mas isso está registrado. Então, o corpo físico é o nosso próprio corpo, a alma é a nossa alma, de uma forma espiritual e emocional. A gente pode chamar do nosso corpo emocional. Acho que assim vai ficando mais claro. No nosso corpo emocional, temos todas as emoções, boas e ruins. As boas são boas lembranças, as ruins normalmente a gente chama de traumas, e que sempre levam a uma separação. Ou porque exemplo de dores e traumas bem em terra infância. A criança precisou ficar hospitalizada ao nascer e a mamãe teve que voltar para casa porque o bebê ficou na UTI e a mamãe não pôde, porque as nossas UTIs ainda não estão preparadas para que a mamãe fique junto com o seu bebê. Essa seria a melhor configuração sistêmica para uma UTI neonatal, que as crianças pudessem ficar com suas mamães e suas mamães pudessem ficar com suas crianças. Por quê? Isso evita o amor interrompido. Um dos traumas primários da criança que não pôde ter acesso à sua mãe. Chorou pela mamãe, quis o colo da mamãe e ela não conseguiu. Isso fica registrado mais adiante. Por exemplo, naquele outro livro que a Dani ia começar a ler, Êxito na Vida e Sucesso na Profissão, fala também do amor interrompido da mãe com o bebê, que vai impedir que o adulto tenha sucesso na vida.
Então, é importante... Sofia, então a gente vai satisfazer todas as necessidades da criança? Não necessariamente. A criança precisa ser nutrida, alimentada de amor, de carinho, mas não significa dizer um sim para tudo, absolutamente tudo. Isso evitaria doenças, mas às vezes não é possível. Às vezes a vida proporciona coisas diferentes e a gente tem que lidar com aquilo que a vida está apresentando. Então, essa é a explicação de alma. Vamos ver aqui a explicação de espírito. O espírito. A pergunta é: como conseguimos a compreensão e a força para seguir esse caminho? A quem obedece a nossa alma? De onde obtém a fé na cura do corpo? Ela obtém essa fé do amor, de um outro amor, muito além do amor que nos adoece primeiro na alma e depois no corpo, pois o amor também faz adoecer. Por isso é importante distinguir entre o amor que adoece e o amor que cura. Você se surpreende com essa informação? Essa compreensão se manifesta como verdadeira em diversos sentidos nas constelações familiares. Todavia, o amor que leva à doença é diferente do amor que cura. Diferentemente do amor que sentimos em nossas relações, o amor que cura é um amor do espírito. É o amor deste poder espiritual que, de forma criativa, trouxe à existência tudo aquilo que é. Como entramos em sintonia com esse amor? Como encontramos, através desse amor, a cura que nos conduz à vida plena, da forma como esse Espírito Criador desejou e determinou para nós? Como? Este livro também traz muitas contribuições sobre este tema. Então, o espírito é sinônimo de a grande alma. Então, o corpo físico é esse corpo material, que é tangível e pode adoecer. As dores emocionais, o nosso corpo emocional, ele é a alma, e a reunião de várias almas formam a grande alma. Quem são essas várias almas? Papai, mamãe, os irmãos, bebês não nascidos, natimortos, formam a grande alma. E a grande alma também é conhecida como o espírito. Por isso Bert fala, gente, não tem cada um que salvar a sua alma, nós não temos cada um uma alma, porque nós fazemos parte da grande alma. Então, quando a gente procura a cura, tanto do corpo físico, que agora está em alta, né, a preocupação com o contágio do Covid-19, entretanto, existem inúmeras doenças que continuam existindo e que também podem levar a óbito e que também podemos nos recuperar delas. Então, Bert vai à procura de saber se a doença já está instalada no corpo físico, mas ele tem a certeza de que ela não nasceu no corpo físico. Também não nasceu na alma do indivíduo. A causa raiz está na grande alma, nessa alma ou espírito ao qual nós pertencemos. Ficou melhor agora a definição de alma e de espírito? Não é uma coisa simples, tá, gente? Além de ser muito diferente do que a gente conhecia sobre alma e espírito, o que ele traz é chocante. Falar, você não tem uma alma para você, você participa da grande alma familiar, muda tudo, né? Outro conceito importante que ele traz aqui. O amor que leva à doença é diferente do amor que cura. Como é isso? O amor que leva à doença é o amor cego. O amor cego é aquele amor
que não vê por que está fazendo as coisas, são hábitos automáticos, repetitivos, que você nem sabe por que você escova os dentes com a mão direita todas as vezes, podia ser com a esquerda, mas você vai lá e faz sempre assim. Você nem sabe por que você come, você faz escolhas que você não está escolhendo. Você está usando do seu livre-arbítrio bem relativamente. Você está, na verdade, reproduzindo comportamentos. Você come arroz com feijão porque a sua mãe comia arroz com feijão, sua vovó fazia arroz com feijão. Por que não pode misturar manga com leite à noite antes de dormir? Não existe agora existem estudos cientificamente comprovados que eles não fazem mal, mas historicamente isso não era permitido porque dizia-se que fazia mal. Se você continua reproduzindo essas coisas porque você acredita que isso te faz mal, você está dentro do amor cego, você não sabe por que você está tomando as decisões. Agora, quando você está no amor consciente, você está no amor que cura. O que é o amor consciente? Por exemplo, uma experiência bem recente que aconteceu comigo. Eu estou no 12º dia de confinamento e na semana passada eu tive que sair por 2 vezes na rua porque eu precisava ir ao mercado e a outra vez buscar remédio. Então eu estava se sentindo assim muito ruim na rua. Não tinha quase ninguém, não tinha medo de ser assaltada, não tinha, era de dia, tipo 9, 10 horas da manhã. Mas eu sentia uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô triste. Eu tô com tempo para pôr minha leitura em dia, organizar meus cursos, fazer o manuscrito de um livro que eu tô produzindo. Qual é o problema dessa tristeza? E eu só sentia essa tristeza quando eu colocava o pé na calçada. E aquela sensação de tristeza vinha e me tomava. Pera, isso não é meu. Primeira observação. E eu andava 2 quarteirões até o meu objetivo e voltava, e aquela tristeza. O que é isso? Isso é o amor que adoece. Existem dinâmicas ocultas naquele campo, na calçada, na rua, nesses quarteirões, ao qual eu estou me submetendo quando eu entro naquele campo. Por eu desconhecer do que se trata, eu passo a sentir esses sentimentos e posso adotar esses sentimentos como meu, acreditar que eu estou muito triste, muito triste, muito triste e passar a trazer essa tristeza para dentro de casa e viver essa tristeza. Isso é o amor que adoece. É um amor inconsciente, é você passar pelas coisas e adotar essas coisas, esses sentimentos, essas atitudes como se fossem suas. O que mudou na 3ª vez que eu fui até a rua? Eu comecei a pensar sobre o que poderia estar levando a essas dinâmicas. E naquele lugar onde tinha 2 ou 3 pessoas passando e eu comecei a pensar em quem mais estaria ali, querendo ser visto, que dinâmica estaria trazendo aquela tristeza. Por quê? São ruas muitíssimo movimentadas, cheias de ônibus, de transeuntes, de motoqueiros, para cima e para baixo. É um cruzamento da 9 de julho com a São Gabriel, muitíssimo movimentado. E essas pessoas que todos os dias estavam lá, nesse dia não estavam. Então, além dessas pessoas todas, eu fui me lembrando de quem mais andaria por aquelas ruas. Os excluídos. Quem são eles? Mendigos, moradores de rua, drogados, problemas de dependência com álcool, dependência medicamentosa, escravos e índios. Almas que são donos dessa terra que a gente está pisando, nessa casa onde a gente está morando, na rua, na calçada, no asfalto, na faixa de pedestre. Esse território, em princípio, antes dessa escritura estar no nosso nome, eram dessas pessoas. A hora que eu me lembrei de todos eles, eles foram vistos
porque eu me lembrei deles e reconheci, vocês são os primeiros. Vocês são os primeiros donos dessa calçada, desse asfalto, dessa terra, dessa nação chamada Brasil. Tudo aquilo se acalmou dentro de mim e eu deixei de sentir essa tristeza. Esse é o amor que cura. No fundo, a gente vai observar em cada um desses capítulos que Bert, ele vai trazendo para a gente as dinâmicas ocultas. O que está oculto que faz com que você se adoeça? Você se contamina com um vírus, com uma bactéria, com uma emoção e acaba adoecendo. Claro que para a gente é muito moderno, né? Eu me adoeço, como assim? A bactéria que me pegou. Só que a bactéria te pegou porque seu sistema imunológico não estava firme, não estava no verdadeiro equilíbrio. Então, no fundo, é a gente que se adoece. Mas a parte boa é que a gente tem o poder de se curar também. Quando a gente começa a investigar o que eu estou sentindo, é o corpo físico, é o corpo emocional, por que eu estou sentindo essas coisas, que dinâmicas ocultas estão levando a esses comportamentos. Se a conexão cair, porque está perto de completar 45 minutos, a gente, na segunda-feira que vem, se encontra novamente das 19 às 19h45. Se vocês quiserem, a gente pode falar lá no grupo do WhatsApp. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, pede para a Cida incluir, que a gente vai conversando lá durante a semana. Tem a possibilidade da gente abrir 2 salas. Uma das 19 às 19h45, fazemos uma videoaula e depois em seguida abrimos mais uma segunda sala. É simples, eu gero um novo link e a gente fica mais 45 minutos. Porque eu achei assim que foi bem curtinho hoje. Estou com vontade, quero mais. Não sei como foi para vocês. A Lohane disse que ficou clara a definição de alma e de espírito. Ana, melhorou para você a definição? E eu ainda vou trazer na próxima semana os trechos onde Bert define exatamente porque é que ele não entrou no detalhe do detalhe do detalhe. O André tá falando que adorou a dinâmica, legal. A Vivi, eu também quero mais. A Leia falou muito bom, a Lohane muito bom, também quero mais. A Ana melhorou, mas preciso entender melhor. Isso mesmo, a gente vai entender melhor e buscar a fundo. A Eliana tá falando pouco tempo mesmo. Eu também achei. Mas a gente pode avançar mais um pouquinho sobre o procedimento, podemos? Quero também Podemos? 3 horas. Sim, podemos, mais um pouquinho. Sobre o procedimento. A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor que nos levam às pessoas doentes, que desejam nos vincular a elas. Por isso, iniciarei com a parte principal que segue esses movimentos. Ela se chama a nossa alma. Esses movimentos são colocados em ordem por um outro amor, um amor que vem do espírito. Por isso, a segunda parte trata dos movimentos do espírito. Ela descreve a forma como esses movimentos de despedida de esperanças da alma e a despedida de pessoas pelas quais assumimos algo que nos torna doentes. Apenas na terceira parte passo a tratar do corpo. Entretanto, eu me restringo aos movimentos que estão em nossas mãos, sem tentar me envolver em algo reservado aos médicos e a sua responsabilidade por aquilo que fazem, de acordo com a sua formação e experiência. Também aqui me refiro mais à alma e às atitudes espirituais que apoiam os seus esforços, tornando-os, às vezes, supérfluos.
Na terceira parte deste livro, sigo questões como a influência da alimentação sobre a nossa saúde, até que ponto determinadas doenças se devem à alimentação e como podem ser evitadas e curadas através de um outro tipo de alimentação. Para isso, baseio-me amplamente na nova obra padrão sobre a nossa alimentação, o China Study e suas alarmantes implicações em nosso estilo de vida, de T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell. Trata-se do mais abrangente estudo sobre alimentação e doença. Se estiver curioso, pode começar com esta sessão. Ela fala por si. Só. Que curioso. É um estudo chinês sobre alimentação e a gente com toda essa coisa na China, né? Que começa na China e agora está no mundo inteiro. Vamos ver comentários aqui. A Mara está falando muito legal, a Milena falou podemos, foi sensacional. O João gostou também. O André, estou lendo um livro que parece que se conecta, Mãos de Luz, de Bárbara Hannah Brennan. Que legal. E a gente pode, se alguém quiser, tem vários sites que vendem o livro A Cura, a própria Atma e o levelivro.com.br, a Amazon também. Acho que vale a pena dar uma verificada nos preços, melhores preços. A Janaína falou, adorei, acho que podemos fazer um estendido. Eu achei também, 1h e 45 minutos, bem curtinho. Bom, então a gente vai continuar até a nossa conexão cair e no trecho que a gente parar, a gente continua na próxima semana, combinado? Mais um pouquinho, Dani, por favor. Mais um pouquinho. Agora a gente começa em a nossa alma. O vínculo. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? Peraí, eu acho que eu já li. Não, não li, não. O vínculo, né? Sobre o procedimento. O procedimento agora é o sou campo eu. espiritual. Isso. É que fechou o livro aqui sem querer e aí eu me perdi. A nossa alma, daí vem o vínculo e depois o campo espiritual. Então é isso mesmo, está correto. Está certo, desculpa. Bom, vou começar do começo novamente. O vínculo. Uhum. Qual é o movimento? Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar. Estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo que nela aconteceu. Ele nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido e difícil em nossa família, as suas cargas e a sua culpa. Somos levados a tomar parte da responsabilidade, embora frequentemente não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar junto essa carga. Como ocorre esse vínculo? Que forças agem por trás dele? Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além, até mesmo, da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Ao reconhecer as consequências abrangentes dessa necessidade, compreendemos que, devido a esse desejo pelo vínculo, estamos dispostos a ficar doentes e deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida no lugar de outros membros da nossa família. Você ainda consegue me acompanhar ou está assustado com o que eu digo? Digo isso apenas porque existem
maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, com a sua ajuda, em um nível mais elevado, a força para nos liberar desses vínculos que nos tornam doentes. O campo espiritual. Alguma Todos nós dúvida? nascemos no interior de uma alma Dani, coletiva. deixa eu perguntar se tem alguma dúvida sobre o vínculo. É, quando ele fala que a gente está disposto a qualquer coisa, né? O indivíduo, ele está disposto a qualquer coisa mesmo, inclusive o suicídio. Uma pessoa que comete suicídio, ela é levada pelo sistema familiar ao ato em si. Então, é uma doença do sistema familiar. O dependente químico é levado pela doença do sistema familiar para aquela condição. Então, então somos todos vítimas da situação? Não. Nós temos a nossa autorresponsabilidade, porque magneticamente vibramos na condição de atrair para a nossa vida essas coisas. Agora, a parte boa é que num nível mais elevado, temos a condição de expandir a nossa consciência, encontrar as dinâmicas ocultas e uma vez que elas vêm à luz, simplesmente deixam de existir. Aquilo não te acomete mais, você então tem a possibilidade de juntar aquilo que estava separado e quando reúne dentro de si aquilo que estava separado, uma nova ordem se estabelece, a saúde se faz presente. A partir desse vínculo que leva para o amor cego e que também leva para o amor que vê, porque nós não temos como nos desvincular, mas a criança acha que precisa fazer qualquer coisa. A criança são as nossas emoções. A nossa criança interna são as nossas emoções. A criança interna, seja com qualquer idade, ela tem um pensamento mágico e ela acredita que precisa de qualquer forma pertencer. Se ela não for exatamente como o papai e a mamãe esperam que ela seja, ela corre risco de não fazer mais parte daquela família. Mas não há como. Esse mesmo vínculo que leva a adoecer, ele também leva à cura. Depende de como olhamos para ele. Eu acho que antes da gente entrar dúvidas até aí, o vínculo não tem nada a ver com amor cego. Então, João, é assim. Esse é o momento. Quem quiser. A Ivana está falando assim: acho bem importante esse estudo nesse momento, prefiro o horário estendido. A Vera disse: dúvidas sobre vínculo. Pode colocar as dúvidas no chat que eu vou lendo, tá? Aí o João colocou: o vínculo não tem nada a ver com amor cego? O vínculo, ele está dentro do amor cego, eles coexistem e são criados no mesmo momento, na concepção do bebê. Ali já tem o amor cego, já se forma o vínculo. Esse vínculo vai se aprofundando quando os pais pegam o bebê no colo e vão apresentar para a família: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Se aprofunda também quando os pais dão um nome, sobrenomes, dizem: esse é o meu bebê, cuidam, aquecem. Então, esse vínculo vai cada vez se estreitando. E ele é como se fosse uma correnteza dentro da outra. Imagina o mar e dentro do mar tem uma corrente de água quente, outra de água fria, várias correntes acontecendo ali. Então, o vínculo é o mar e o amor cego é uma corrente de pensamento dentro desse mar chamado vínculo.
Dentro desse vínculo também existe o amor que vê. Mas em primeira instância estamos conectados com o amor cego. Então nosso trabalho é criar consciência. Criar consciência é a gente mergulhar para águas mais profundas, tocando as dinâmicas ocultas. Agora eu sei porque isso acontece, então se faz a luz, criou consciência, expande e aquilo deixa de te dominar. A Cláudia está falando, gostei demais, mas o tempo foi super curto. Foi mesmo. Na segunda-feira da semana que vem a gente faz 2 salas e eu mando através da Cida para vocês os links. Quero agradecer a presença de todos vocês. Estamos com 36 pessoas na sala. Então na semana que vem a gente faz uma dobradinha, de acordo? De acordo. Uma ótima semana a todos vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Tchau. noite, minha querida. Obrigada. Grata, Dani. Se Ah, quem puder, na pra... semana que vem a gente vai precisar de mais voluntários. Comprem seus livros. Grata por ter ajudado, viu, Dani? É um prazer, você que ajudou. Um beijo, Boa boa noite para semana. todos. Muito Obrigada. boa noite para todos. Boa noite para todos.